Oi, gente! Hoje vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de uma dor que é bastante comum, que provavelmente todos vocês já tiveram ela pelo menos uma vez na vida. Já que estamos no mês de junho, o mês de junho ele é conhecido como mês de conscientização para as dores de cabeça. Então, vamos falar um pouquinho delas nos próximos vídeos. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que dor de cabeça não é tudo igual. Às vezes a gente conversa com um colega, com um amigo e diz: eu tive dor de cabeça ontem, outro, eu também, e todo mundo acha que a dor de cabeça é a mesma para todo mundo. Só para vocês terem noção, nós temos uma classificação internacional de cefaleia que funciona para todo mundo e que os médicos a utilizam para poder fechar o diagnóstico de cada paciente especificamente. Dentro dessa classificação, nós temos 14 grandes grupos de cefaleia. Dentro delas, nós ainda vamos dividir pedacinho por pedacinho dentro de cada tipo de dor de cabeça. Então, tem um mundo de dor de cabeça para a gente entender. Mas eu considero que 3 são as principais ou talvez mais conhecidas e as mais estudadas dentro, pelo menos, da área da fisioterapia, que são a famosa enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional e a cefaleia cervicogênica. Vamos começar pela cefaleia, a enxaqueca, dor de cabeça tão conhecida como enxaqueca, que é uma dor de cabeça extremamente prevalente e incapacitante. Ela está entre as 10 principais doenças, condições clínicas que levam o paciente a uma incapacidade. O que é essa enxaqueca, para ver se vocês se identificam aí? A enxaqueca ela é caracterizada por uma dor unilateral, normalmente, ela pode variar, pode vir um dia de um lado, um dia de outro, normalmente de caráter pulsátil, ou seja, ela fica pulsando na nossa cabeça. O paciente costuma dizer que ele está com uma dor de cabeça de moderada a forte intensidade e essa dor ela pode durar de entre 4 até 72 horas continuamente. Dentro desse grande grupo enxaquecoso, eu ainda consigo dividir os pacientes em 3 grandes grupos. Pacientes que têm a enxaqueca com aura, que são aqueles pacientes que antes de terem dor de cabeça, normalmente eles vão relatar algum sintoma, como por exemplo, eles vão ficar vendo alguns pontozinhos de luz e ele já vai dizer, na próxima hora provavelmente eu terei dor de cabeça. Então quando vocês escutarem isso, não achem que a pessoa tá viajando. Não, realmente pode ser um sintoma que ela apresenta antes de apresentar a dor de cabeça. A migrânia sem aura, ela não tem essa questão de o paciente perceber e ter esses sintomas pré-crise, e as duas elas são caracterizadas por terem crises em menos de 15 dias de dor no mês. Quando a gente vai falar de enxaqueca crônica, só um comentário para vocês. Quando a gente fala em enxaqueca, o nome científico para enxaqueca é migrânia. Então, se vocês também ouvirem esse termo em algum lugar, é a mesma coisa que enxaqueca. Então, a minha migrânia crônica são aqueles pacientes que vão ter dor no mínimo 15 dias de dor no mês, ou seja, aquele paciente que tem mais de 15 dias de dor no mês. Acreditem, tem pacientes que passam às vezes o mês inteiro com uma dor de cabeça ali de moderada intensidade e que isso vai levar até ele a ter dificuldades de se relacionar, porque muitas vezes as pessoas custam acreditar que essa dor é real e ela é sim real. Além disso, os pacientes que têm enxaqueca comumente apresentam náuseas e ou vômitos durante as crises. Além disso, eles têm uma agoniazinha, ou a luz vai incomodar muito eles, o que a gente chama de fotofobia. E também o barulho vai incomodá-los durante as crises, que a gente chama de fonofobia. Quando estamos falando agora da cefaleia do tipo tensional, nós estamos falando de uma cefaleia também de causa primária, mas que já tem um aspecto clínico um pouquinho diferente. São pacientes que eles reclamam que a dor de cabeça deles parece que tem alguém esmagando a cabeça deles, é uma pressão que se dá na cabeça deles. Esses pacientes normalmente classificam essas crises de leve a moderada. O exercício físico costuma não atrapalhá-los, ou seja, não é uma limitação quando eles estão com dor, e são pacientes que têm menos crises normalmente durante o mês. A classificação fala que esse paciente precisa ter pelo menos uma crise por mês durante o período de 12 meses, ou seja, ele tem que ter 12 crises durante um ano para que eles consigam dar o diagnóstico de cefaleia do tipo tensional. Quando a gente vai para o último tipo que eu falei para vocês, chamado de cefaleia cervicogênica, nós estamos falando de uma cefaleia que a gente chama de secundária. O que é isso? É quando eu preciso ter uma outra área, uma outra razão que gere a minha dor de cabeça. Se vocês prestarem atenção no nome cervicogênica, o cérvico nos lembra cervical, que quer dizer pescoço. Então quer dizer que essa dor de cabeça, para ser desencadeada, ela precisa ter algum tipo de lesão
na região cervical, seja muscular, seja a nível ósseo ou de qualquer outro tipo, mas eu preciso que o primeiro sintoma aconteça na região cervical e então a minha crise de dor de cabeça aconteça. Essa cefaleia, ela é um pouco complexa porque ela é muito semelhante à enxaqueca. Então, normalmente esses pacientes vão apresentar uma dor unilateral que pode vir dos dois lados ao mesmo tempo, que tem um caráter pulsátil, entretanto, normalmente a intensidade é um pouquinho menor, de leve a moderada, classificada pelos pacientes. Mas esses pacientes, eles também podem ter presença de náusea, de vômito, de fonofobia, de fotofobia, mas o que os médicos normalmente costumam usar para diferenciar esses diagnósticos são a presença da causa. Então, é quando o meu paciente apresenta algum tipo de causa na região cervical que desencadeie a dor de cabeça. Então, como vocês conseguiram ver, nós temos diversos tipos. Eu falei dos 3 principais, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Então, eu quero ouvir vocês. Eu quero saber se vocês se identificam com esse tipo de cefaleia. Eu quero saber se vocês se identificam com outro, falar, a minha dor de cabeça não encaixou aí. E aí a gente pode tentar conversar um pouquinho sobre os outros tipos de cefaleia também. Também aproveito esse vídeo para indicar para vocês 2 Instagrams, que são Instagrams também de ciência, voltados para as publicações daqueles grupos de pesquisa. São 2 grupos de pesquisa os quais eu faço parte, que eu considero que eu faço parte até hoje. Um que eu fiz parte do meu mestrado, que é da USP de Ribeirão Preto, e o outro que eu faço parte agora no meu doutorado, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vou deixar na descrição do vídeo os Instagrams dele e eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá, porque o conteúdo é bastante interessante e todas as publicações que estão sendo feitas ou foram feitas no Brasil, eles publicam pra gente referente a dor de cabeça e dor orofacial, tá bom? Falo com vocês durante essa semana sobre mais coisas em relação à dor de cabeça. Até mais! Tchau, tchau!